se você é médico, tem empresa, clínica ou consultório, existe uma possibilidade real de hoje você estar pagando imposto sem ter certeza que esse é de fato o melhor cenário para o seu negócio. Muitos profissionais da área da saúde permanecem no mesmo regime tributário por anos, sem revisar se aquele modelo ainda faz sentido para o seu faturamento, para a margem, para a forma com que você retira o dinheiro da empresa. É normal, no início da carreira, você abrir um CNPJ para os plantões e às vezes até enquadrar no Simples Nacional, por ser uma modalidade de início mais em conta. Mas ao longo do tempo isso precisa ser revisado. E agora, com a reforma tributária avançando, essa conversa fica ainda mais importante, porque o que hoje já pode não estar ideal, amanhã pode ficar ainda mais sensível. E nesta aula rápida, eu quero te mostrar um método simples de 4 etapas para analisar isso com mais clareza. O que acontece na prática é que muitos médicos estão focados na operação, no atendimento, na equipe, na agenda, no crescimento da estrutura, e está correto. E a parte tributária acaba ficando no automático. Com isso, decisões importantes seguem sem a revisão. O regime continua o mesmo, a retirada continua do mesmo jeito, a empresa cresce, mas a estratégia tributária não acompanha esse crescimento. E aqui tem um ponto importante. Isso não significa um erro médico. Na maioria das vezes, o que falta não é intenção de fazer o certo. O que falta é análise estratégica, sem comparar cenários, sem revisar números e sem olhar para frente. A tributação vira apenas uma rotina, quando na verdade deveria ser uma decisão. A primeira etapa é entender como a empresa está hoje. Antes de pensar em mudar qualquer coisa, é preciso enxergar com clareza o cenário atual. Aqui, a análise começa olhando faturamento, tipo de atividade, custos, margem, prolabore, distribuição de lucros e o regime tributário adotado. Porque muitas vezes o médico até sabe quanto paga, mas não sabe se esse valor faz sentido para a realidade atual do negócio. Essa etapa é importante porque ela mostra o ponto de partida, e sem um ponto de partida claro, qualquer decisão vira suposição. O diagnóstico traz lucidez, ele mostra se a estrutura atual ainda conversa com o momento da empresa ou se ele apenas foi mantido por costume ou por uma conveniência. Depois do diagnóstico vem a simulação. E essa é uma das etapas mais valiosas, porque é aqui que o empresário começa a enxergar possibilidades. Ao invés de manter um regime apenas porque sempre foi assim, o certo é comparar cenários, Simples Nacional, lucro presumido, equiparação hospitalar e outros enquadramentos que façam sentido para a atividade, precisam ser colocados lado a lado para entender qual estrutura entrega mais eficiência tributária. Essa comparação tira a decisão do campo da opinião e coloca no campo da análise. Sem simulação, o médico não escolhe de forma estratégica, ele apenas continua. A terceira etapa é olhar para frente. Não basta entender o presente sem considerar o que está mudando no ambiente tributário. A reforma tributária pode alterar a forma como determinados serviços serão impactados, e isso pode mexer com custo, com a margem, preço e previsibilidade financeira. Por isso, essa análise não deve ser feita apenas com base no agora, mas também pensando no que pode acontecer nos próximos ciclos. O objetivo aqui não é gerar medo, é gerar preparação. Quem entende antes, decide melhor. Quem espera a mudança bater na operação, normalmente reage tarde. Depois de diagnosticar, simular e projetar impactos, a quarta etapa é definir o plano de ação. Ou seja, o que faz mais sentido a partir dessa análise? Manter a estrutura atual, ajustar a forma de retirada, rever o regime, organizar melhor a operação para os próximos meses. O plano de ação transforma informação em decisão. E é isso que mostra maturidade tributária. Não é sair mudando tudo, é agir com lógica, com critério e com base em cenário. Quando existe método, o médico para de decidir por sensação e começa a decidir com estratégia.
Na prática, o que um médico precisa fazer agora é começar por 3 pontos: entender o regime atual, comparar cenários tributários e analisar os possíveis impactos da reforma no seu negócio. Hoje, isso pode ser feito com muito mais clareza do que antes, porque já existem tecnologias, dados organizados e simulações tributárias que ajudam a enxergar caminhos com mais rapidez. Inclusive, a inteligência artificial pode apoiar parte dessas simulações e comparações, acelerando a leitura do cenário. Mas o ponto principal continua sendo o mesmo. Sem análise, você não tem decisão estratégica, tem apenas continuidade. Quando essa análise é feita, muitos médicos descobrem 3 coisas. A primeira, pode estar pagando mais imposto do que deveriam, dentro de um cenário totalmente legal. A segunda, a reforma tributária pode pressionar ainda mais a margem do futuro. E a terceira, o modelo atual talvez não seja o mais inteligente para o próximo momento da empresa. E quando o médico percebe isso, a conclusão é natural. Vale a pena analisar agora, antes de continuar decidindo sem enxergar o cenário completo. Se você é médico e quer entender se hoje está pagando mais imposto do que deveria, eu estou oferecendo algumas análises estratégicas para avaliar esse cenário. Nessa conversa, a ideia é analisar a situação atual da sua empresa, simular regimes tributários possíveis e mostrar como a reforma tributária pode impactar o seu negócio. Se fizer sentido para você, o telefone para agendamento está aqui embaixo e vai ser um prazer te mostrar isso com mais clareza e de forma estratégica.